Bom, então até aqui nós já caracterizamos o estresse. E daí eu pergunto para vocês, mas como então que o estresse vai interferir, vai influenciar na eficiência reprodutiva? Nós já vimos anteriormente que sob uma condição de estresse, em especial crônico, nós teremos aumento dos níveis de cortisol e esse aumento vai ser persistente no estresse crônico, resultando na quebra do glicogênio, quebra de gordura, quebra de proteína, com o intuito de aumentar a glicemia, ou seja, aumentar a glicose disponível para os órgãos, para os tecidos que vão ser considerados fundamentais para o animal enfrentar aquela condição de estresse. E neste caso, as estruturas que constituem o sistema reprodutor não vão ser consideradas fundamentais. Então, nós teremos o redirecionamento da energia para outros órgãos vitais nesse momento. Então, essa já vai ser uma forma de interrupção da atividade reprodutiva deste animal. Mas será que o próprio cortisol também pode interferir diretamente? Ou seja, será que ele também pode agir diretamente no eixo hipotalâmico, hipofisário, gonadal, prejudicando assim a atividade reprodutiva? É isso que nós vamos discutir nos próximos slides. A resposta, então, para o questionamento anterior é sim. Então, os hormônios produzidos pelo eixo hipotalâmico, hipofisário, adrenal, eles vão interferir também diretamente nos 3 níveis do eixo hipotalâmico, hipofisário, gonadal. Então, vão interferir na secreção de GNRH pelo hipotálamo, das gonadotrofinas pela hipófise e também nas funções reprodutivas que vão ocorrer nas gônadas. Então, nós já vimos anteriormente que existem inúmeros agentes estressores que podem levar, então, o animal a apresentar uma resposta ao estresse. Então, nós temos, a realização de um manejo inadequado, a ausência de sombra, água fresca, a interação negativa entre o homem e o animal, temperaturas extremas, tanto para o calor quanto para o frio, são condições que podem levar a um quadro de estresse. E daí nós vimos que num primeiro momento nós temos a ativação do sistema nervoso autônomo simpático, que culmina com a secreção das catecolaminas pela medula adrenal. Só que essas catecolaminas, elas têm uma meia-vida muito curta, então a sua ação é mais pontual. Enquanto que, caso esse estresse persista, nós temos também ativação do eixo hipotalâmico, hipofisário, adrenal, com a secreção em especial do cortisol pelo córtex da adrenal. E esse cortisol, caso esse estresse se mantenha, esse nível de cortisol também vai se manter persistente. Então, esses hormônios secretados em especial pelo eixo hipotalâmico, hipofisário, adrenal, que envolve então o hormônio liberador de corticotrofina, a corticotrofina, em especial o cortisol, vão interferir no eixo hipotalâmico, hipofisário, gonadal, afetando assim as funções reprodutivas. Com menor secreção, portanto, de GNRH pelo hipotálamo, de FSH e LH pela hipófise e, consequentemente, de esteroide, no caso das fêmeas, pelas gônadas. Tá, mas aí vocês vão me perguntar, mas como que o cortisol, por exemplo, consegue atuar no eixo hipotalâmico, hipofisário, gonadal? Bom, nos próximos slides eu vou apresentar algumas descobertas científicas nesse sentido. Então vamos começar falando a respeito da ação do cortisol no eixo hipotalâmico, hipofisário, gonadal. Bom, gente, o cortisol, ele se liga a receptores de glicocorticoides tipo 2 que existem na hipófise. E diante dessa ligação do cortisol a esses receptores, ocorre a produção de uma proteína chamada anexina. Essa proteína chamada anexina, ela corresponde a um agente inibitório que vai se ligar aos receptores nos gonadotrófos. Gonadotrófos são as células específicas da hipófise responsável pela secreção das gonadotrofinas. Então, quando essa anexina, que tem o potencial inibitório, se liga a esses receptores, ela inibe a responsividade da hipófise ao GNRH. Então, reduzindo a sua responsividade à ação do hormônio liberador de gonadotrofina, nós teremos uma menor secreção das gonadotrofinas, de FSH e LH, resultando assim na possível ocorrência do anestro persistente, do ciclo estral irregular, a ocorrência de cistos ovarianos, por exemplo, cisto folicular, devido à secreção insuficiente de LH, puberdade tardia,
baixa taxa de ovulação e até mesmo mortalidade e reabsorção embrionária. Tá ok, então nós vimos a ação do cortisol sobre o eixo hipotalâmico hipofisário gonadal. Mas e o hormônio liberador de corticotrofina? Bom, ele é produzido pelo hipotálamo e em sua maioria esse hormônio vai atuar em receptores na hipófise, estimulando a produção, a liberação do hormônio corticotrofina, que então vai atuar na adrenal, estimulando a secreção de cortisol. No entanto, existe uma pequena quantidade desse hormônio liberador de corticotrofina que circula no plasma sanguíneo. A sua concentração, né, o nível deste hormônio circulante no plasma, ele aumenta geralmente no último trimestre da gestação e também diante da exposição, né, a agentes estressores. E o que acontece é que evidências demonstram que existem receptores para este hormônio tanto no testículo quanto nos ovários. Então, este hormônio liberador de corticotrofina, ao agir nos seus receptores específicos nas gônadas, vai promover a redução da sensibilidade à ação das gonadotrofinas, FSH, LH, e, consequentemente, inibir a secreção dos esteroides sexuais. No caso, nós teremos na fêmea o estrógeno, progesterona e, no caso do macho, a testosterona. Além disso, considerando que tanto o hormônio liberador de corticotrofina como o hormônio liberador de gonadotrofina são produzidos pelo hipotálamo, evidências indicam que existem conexões anatômicas entre os neurônios secretores do hormônio liberador de corticotrofina e os neurônios secretores do hormônio liberador de gonadotrofina. Então, por meio de sinapse direta, por meio da ação de neurotransmissores, quando o neurônio secretor do hormônio liberador de corticotrofina é ativado, ele vai promover um bloqueio da pulsatilidade do gene RH e, consequentemente, nós teremos um prejuízo na secreção de gonadotrofinas, ou seja, a ocorrência do pico de LH, por exemplo, será prejudicada. Bom, então nós já vimos até aqui que o eixo hipotalâmico hipofisário adrenal tem ação inibitória sobre o eixo hipotalâmico hipofisário gonadal. No entanto, gente, os esteroides gonadais, eles têm a capacidade de modular a sensibilidade do eixo hipotalâmico hipofisário adrenal aos agentes estressores, né? Então, eu já havia comentado brevemente com vocês quando nós conversamos a respeito dos fatores predisponentes. Nós vimos que nos machos, a testosterona, ela tem uma ação inibitória sobre o eixo hipotalâmico hipofisário adrenal. É por isso que, por exemplo, no ser humano, o homem ele tem uma menor predisposição à ocorrência de depressão do que a mulher. Já na mulher, nós temos a oscilação, né, de altos níveis de estradiol durante o proestro, estro e altos níveis de progesterona durante o metaestro e diestro. Então, nas fêmeas, o estrógeno, ele se comporta como um regulador positivo do eixo hipotalâmico hipofisário adrenal, ou seja, ele aumenta a sensibilidade desse eixo aos agentes estressores. Isso acontece porque durante esse período do proestro, estro, o organismo necessita de uma maior quantidade de glicose circulante. Então, por isso que o eixo, né, hipotalâmico hipofisário adrenal permanece mais sensível nesse momento, uma vez que nós vimos que o cortisol ele tem essa ação hiperglicemiante. Já nos períodos de domínio de progesterona, que é o metaestro, o diestro, a progesterona ela tem um efeito contrário, ou seja, ela vai ser um regulador negativo do eixo hipotalâmico hipofisário adrenal, ou seja, ela vai reduzir a sensibilidade desse eixo aos agentes estressores. Além disso, se vocês recordarem, eu comentei anteriormente que essa oscilação hormonal de estrógeno-progesterona que acontece na fêmea acaba que prejudica também o mecanismo de retroalimentação negativo realizado pelos glicocorticoides, no caso o cortisol, sobre o eixo hipotalâmico hipofisário adrenal, então tornando assim a fêmea ainda mais suscetível aos agentes estressores. Então notem, gente, que o período de maior sensibilidade do eixo hipotalâmico hipofisário adrenal na fêmea coincide justamente com a fase do estro e consequente ovulação, ou seja,
Esse momento do estro corresponde a um período crítico para a fêmea, onde ela se encontra mais suscetível, então, aos agentes estressores. Aí vocês vão me falar, mas eu não estou entendendo. Você está falando que o estresse inibe, né, a reprodução, atrapalha, prejudica as atividades reprodutivas, mas numa aula anterior relacionada a manejo reprodutivo, a manipulação do ciclo estral, você comentou que a realização de um estresse agudo pode estimular o pico de LH. Então, como que isso é possível, né? Como que isso acontece? Então, o que acontece é o seguinte, gente. Quando a fêmea está exposta a agentes estressores de maneira crônica, nós temos uma ativação persistente do eixo hipotalâmico hipofisário adrenal. E, consequentemente, o nível circulante de cortisol também se mantém elevado de maneira persistente, uma vez que nós teremos prejuízo ao mecanismo de retroalimentação negativa deste hormônio no eixo hipotalâmico hipofisário adrenal. E daí, nós teremos, nesse caso, todos os efeitos discutidos anteriormente. Cortisol atuando sobre a hipófise e prejudicando a secreção de gonadotrofinas, o hormônio liberador de corticotrofina prejudicando a secreção do GnRH e também atuando sobre as gônadas e prejudicando a secreção dos esteroides sexuais. Agora, quando a fêmea encontra-se no seu período de maior sensibilidade, que corresponde ao proestro, estro, onde nós temos maiores níveis de estrógeno circulante, e ela é submetida a agentes estressores agudos, ou seja, a uma situação de estresse pontual, isso num primeiro momento promove a ativação do sistema nervoso autônomo somático, com secreção das catecolaminas. E essas catecolaminas, em especial a adrenalina, elas também atuam no sistema nervoso central, bloqueando temporariamente a expressão dos receptores relacionados ao eixo hipotalâmico hipofisário adrenal e favorecendo a ação do estrógeno no hipotálamo, possibilitando assim aumento da pulsatilidade do GnRH com consequente pico de LH. É por isso que agentes estressores crônicos trazem prejuízo à reprodução, enquanto que agentes estressores agudos, ou seja, pontuais, né, com duração de poucas horas, no caso da fêmea, quando ela se encontra no estro, promovem uma ação estimulatória ao pico de LH. No entanto, tenham em mente que os mecanismos fisiológicos, os mecanismos endócrinos implicados nesse contexto ainda não estão completamente desvendados. Então, neste contexto, vamos conversar a respeito da relação entre o estresse térmico e a reprodução. Então, considerando tudo que nós já vimos até agora, o estresse térmico ele não consiste num agente estressor agudo, mas sim num agente estressor crônico, porque o animal ele vai ficar submetido a uma determinada época do ano ou a temperaturas muito elevadas, né, ou também a temperatura muito baixa, que podem acabar interferindo na atividade reprodutiva. Então vamos lá, nós sabemos que o organismo produz calor, seja a partir do metabolismo, e daí nós temos a termogênese mecânica, cujo calor é produzido a partir da contratura da musculatura esquelética, ou também nós temos a termogênese química, cujo calor é produzido a partir das reações químicas e reações enzimáticas que ocorrem sobre os alimentos ingeridos. Além disso, o organismo absorve calor do ambiente externo. E da mesma forma como o organismo produz calor, ele também precisa perder calor para o ambiente visando a manutenção da sua homeostase, ou seja, a manutenção da temperatura corporal dentro da faixa adequada. Então ele dispõe para isso de alguns mecanismos. Nós temos mecanismos evaporativos, na qual a perda de calor ocorre através da respiração e transpiração, e também mecanismos não evaporativos, cuja perda de calor ocorre através da radiação, condução e convecção. Eu imagino que esses mecanismos vocês já estudaram em disciplinas específicas relacionadas à bioclimatologia e eu não vou entrar neste mérito no momento.
Sabe-se ainda que nos animais homeotérmicos existe uma faixa de temperatura que corresponde à zona de conforto térmico ou zona de termoneutralidade, na qual o corpo não precisa ativar mecanismos termorreguladores para a manutenção da temperatura corporal constante, e assim ele consegue direcionar a energia para outros fins. Quando o animal encontra-se, portanto, nessa zona de conforto térmico, ele consegue expressar a sua máxima eficiência produtiva e reprodutiva. Existem ainda os pontos, de temperatura crítica inferior e superior. Quando o animal é exposto a uma temperatura abaixo ou acima dessas temperaturas críticas, ele entra numa situação de estresse, seja pelo frio ou pelo calor. E nessas situações, então, o corpo desse animal precisa ativar mecanismos termorreguladores, seja para a termogênese, visando a produção de calor, ou para a termólise, visando a perda de calor, com o intuito de manter a homeostase corporal. E daí, neste momento, quando o animal se encontra nessas situações de estresse, as suas atividades reprodutivas e, consequentemente, a sua produtividade acaba sendo prejudicada. Agora, quando o animal é exposto a temperaturas muito acima ou muito abaixo das temperaturas críticas, chega um ponto que o corpo do animal já não consegue mais controlar a sua perda de calor ou o seu ganho de calor do ambiente. Então, quando ele se encontra em situações de estresse pelo frio, submetido a temperaturas muito baixas, ele pode entrar num quadro de hipotermia, vindo até mesmo à morte, ao óbito. Enquanto que, no caso dos animais que estão expostos a temperaturas muito elevadas, ele pode também entrar num quadro de hipertermia, também podendo vir a óbito. Vale ressaltar ainda que essa faixa de temperatura referente à zona de conforto térmico vai variar de espécie para espécie e até mesmo dentro de uma espécie pode variar de raça para raça. A exemplo, por exemplo, do que acontece nos bovinos. De maneira geral, a zona de termoneutralidade para os bovinos vai de 0 até 30 graus. No entanto, os bostauros, por terem origem europeia, estão adaptados a temperaturas menores, então sua zona de conforto térmico vai ser em torno de 0 até 15, 16 graus. Enquanto que os bosíndicos, por ser de origem da Índia, eles estão acostumados a maiores temperaturas, então sua zona de conforto térmico vai variar ali de 10 a 27 graus e as raças mestiças, vai ter essa zona de conforto térmico variando de 5 a 30 graus. Obviamente, gente, que vocês podem encontrar na literatura uma variação nesses números, mas é mais ou menos essa faixa referente à zona de termoneutralidade para as diferentes raças de bovinos. Lembrando que quando os animais se encontram fora dessas faixas de temperatura ideal, eles estarão expostos a agentes estressores, pelo frio ou pelo calor, que então vão exigir mais do corpo desse animal, vão despender mais energia para conseguir manter a sua temperatura corporal, com prejuízo assim à sua atividade reprodutiva e consequentemente à sua produtividade. Bom, então vamos conversar a respeito do estresse pelo calor, que corresponde à nossa realidade aqui no norte de Minas. Bom, então como que o estresse pelo calor vai interferir nas funções reprodutivas? Quando o animal está exposto a altas temperaturas, primeiramente ele vai reduzir a ingestão de alimentos, justamente para evitar a produção de calor através da termogênese química. Então esse animal pode entrar num quadro de balanço energético negativo. Além disso, com menor nível de glicose circulante, teremos menor produção de insulina, maior mobilização de gordura com o objetivo de gerar energia. Consequentemente, teremos também uma queda no nível circulante de leptina, uma vez que a leptina é produzida pelos adipócitos, e consequentemente também teremos menor produção do fator de crescimento conhecido como IGF-1, que é produzido em especial pelo fígado. E nós sabemos que todas essas substâncias elas são extremamente importantes para o desenvolvimento folicular, para o desenvolvimento embrionário e também a qualidade ocitária. Então, diante de uma queda no nível desses hormônios, dessa proteína, em especial do IGF-1, nós teremos prejuízo
tanto ao desenvolvimento folicular quanto à manutenção da gestação, ou seja, ao desenvolvimento embrionário. Além disso, o organismo, diante do estresse pelo calor, ele passa a ativar mecanismos termorreguladores com o intuito de perder calor para o ambiente. Então, nós teremos um redirecionamento do fluxo sanguíneo para a periferia do corpo, visando assim uma maior troca de calor com o ambiente, uma perda de calor para o ambiente. Teremos uma transpiração mais aumentada, a frequência respiratória também vai ser mais aumentada, sempre com o objetivo de perder calor. Então, o que acontece é que o corpo do animal passa a direcionar a energia com o intuito de manter a sua temperatura corporal e, consequentemente, a função reprodutiva acaba sendo prejudicada nesse sentido. Então, aqui neste slide, nós temos, portanto, um resumo do que já foi dito anteriormente. Então, diante de uma condição de estresse térmico por calor, nós teremos uma redistribuição do fluxo sanguíneo para a periferia do corpo, redução da ingestão de alimentos e somem aqui também o redirecionamento da energia para ativação dos mecanismos termorreguladores, culminando assim com prejuízo à função reprodutiva. Somado a isso, nós devemos considerar ainda que o estresse térmico consiste num agente estressor crônico, porque o animal ele vai ficar exposto a essas temperaturas extremas por um período do ano, né? Devido à variação das temperaturas ao longo do ano, ao longo das estações do ano. Então, por ser um agente estressor crônico, nós teremos ativação persistente do eixo hipotalâmico, hipofisário adrenal. Consequentemente, teremos níveis circulantes de cortisol elevados que vão então interferir no eixo hipotalâmico hipofisário gonadal, prejudicando assim a fertilidade, em especial da fêmea. Evidências indicam ainda que essa ativação do eixo hipotalâmico hipofisário adrenal também pode comprometer os mecanismos endócrinos implicados no controle do metabolismo, que envolvem em especial a ação do hormônio tireoide estimulante. Então, gente, a exposição da fêmea no período da pré-concepção ao estresse térmico vai resultar numa produção insuficiente de gonadotrofinas e, consequentemente, nós teremos falha da expressão do cio, com maior incidência de cios silenciosos, ou seja, ovulação que não é acompanhada pela manifestação comportamental, as alterações morfológicas características do cio, ocorrências de cio curto, que vai impactar também diretamente na taxa de concepção por meio da inseminação artificial, que requer a visualização do cio, ocorrência de anestro, teremos atraso na dinâmica folicular com impacto negativo na qualidade do ósito, uma maior quantidade de folículos alcançando o estágio ovulatório, porque nós teremos um prejuízo na secreção de inibina, consequentemente teremos um FSH circulante mais alto do que o normal, o que possibilita uma maior ocorrência de gêmeos durante as estações mais quentes do ano. Teremos também uma possível falha, atraso na ovulação, podendo culminar também com a formação de cisto folicular devido à produção insuficiente de LH para promover a ovulação do folículo pré-ovulatório. Também podemos ter um quadro de anestro, redução da fertilidade. Também podemos ter falhas no transporte de gametas, o que pode também contribuir para uma menor taxa de concepção. Além disso, fêmeas submetidas a essas situações de estresse térmico vão apresentar uma menor responsividade aos protocolos de inseminação artificial em tempo fixo e superovulação. Agora, quando a fêmea é exposta a agentes estressores crônicos no período pós-concepção, ou seja, durante o período gestacional, nós teremos a ocorrência de desequilíbrios hormonais que irão comprometer a funcionalidade do corpo lúteo, resultando numa redução do nível sérico de progesterona. Nós também teremos uma alteração no ambiente uterino devido ao aumento da temperatura uterina e decréscimo do fluxo sanguíneo para o útero, uma vez que, conforme nós já vimos anteriormente, o sangue estará sendo direcionado para a periferia, visando a perda de calor. Então, consequentemente, nós teremos falha na implantação embrionária, o que pode também culminar no aborto, menor viabilidade embrionária, alteração na embriogênese, resultando em malformações,
Pode também ocorrer alteração epigenética com o nascimento de filhotes às vezes mais suscetíveis a doenças ou que apresentam determinados problemas e também pode resultar no menor peso ao nascer do filhote. Então, este desenho aqui resume basicamente tudo que nós conversamos até aqui. Então, nós temos a fêmea, quando exposta ao estresse térmico, ela vai apresentar uma redução da ingestão de alimento, consequentemente, ela vai entrar num quadro de balanço energético negativo. Nós teremos a ativação de mecanismos termorreguladores visando a perda de calor, como aumento da frequência respiratória, o que vai demandar energia. Teremos também a ativação do eixo hipotalâmico hipofisário adrenal, que vai culminar então com o aumento da produção de glicocorticoides. Teremos também a ativação do sistema nervoso autônomo simpático com produção das catecolaminas, porém no estresse crônico nós temos a ativação persistente do eixo hipotalâmico hipofisário adrenal, então com aumento, com níveis elevados persistentes de cortisol, o que vai reduzir a responsividade ou bloquear o eixo hipotalâmico hipofisário gonadal. Então nós teremos uma menor secreção de GnRH e das gonadotrofinas e consequentemente isso vai prejudicar o desenvolvimento folicular no ovário. Então nós teremos um menor desenvolvimento folicular, consequentemente redução da taxa de ovulação e da expressão do cio, além da redução da qualidade do óvulo e consequentemente a menor fertilidade da fêmea. Já aqui, esta imagem é para demonstrar que o estresse térmico, além dele prejudicar a secreção dos hormônios reprodutivos, o que vai comprometer então o desenvolvimento folicular e a qualidade ocitária, esse aumento de temperatura corporal também vai impactar diretamente no ambiente uterino, vai comprometer o ambiente uterino, resultando assim numa menor viabilidade embrionária, em falhas na embriogênese, dificuldades, falhas no processo de implantação embrionária, podendo culminar com o aborto e outras consequências que nós já dissemos anteriormente. Outro aspecto a se considerar é que as fêmeas dos mamíferos domésticos já nascem com seus ovários repletos de folículos primordiais, ou seja, ela já nasce com toda a sua população de folículos no seu ovário e a partir da puberdade, a cada ciclo estral, um grupinho de folículos primordiais é recrutado em ondas foliculares para o desenvolvimento. Então, quando as fêmeas são expostas a agentes estressores crônicos, isso vai comprometer a qualidade dos oócitos que se encontram no interior desses folículos que foram recrutados nas ondas de desenvolvimento folicular. Então, por mais que esses agentes estressores sejam removidos, a fêmea vai demorar um tempo para recuperar a sua qualidade em termos qualidade ocitária e desenvolvimento folicular. Então, vai levar em torno de 2 a 3 ciclos para conseguir recuperar a sua fertilidade. Tá, mas por que nós estamos falando apenas a respeito das fêmeas e não dos machos? Porque conforme eu já mencionei anteriormente, as fêmeas elas tendem a ser mais suscetíveis aos agentes estressores. Isso porque nas fêmeas a secreção da corticotrofina e do cortisol diante de um agente estressor tende a ser maior e mais prolongada. Além disso, como nós já conversamos anteriormente, a oscilação hormonal que ocorre durante o ciclo estral em termos de estrógeno e progesterona faz com que o mecanismo de retroalimentação negativa promovida pelo cortisol seja menos eficiente do que acontece no macho. Então fazendo assim com que os níveis de cortisol se mantenham elevados mais tempo. E no macho, conforme também nós já conversamos anteriormente, a testosterona apresenta um efeito inibitório sobre o eixo hipotalâmico hipofisário adrenal. Por isso que eles tendem a ser menos suscetíveis a manifestar a síndrome que caracteriza o estresse diante de agentes estressores. Então, no macho, a exposição a agentes estressores relacionados ao aspecto nutricional, ao aspecto ambiental, à questão do manejo e até mesmo a temperatura ambiente também podem resultar em efeito endócrino e um efeito local.
considerando inclusive que o testículo está localizado fora do corpo do animal, né? Então fora da cavidade abdominal. O testículo encontra-se nos mamíferos domésticos alojado no interior do saco escrotal. Então, como efeito endócrino, nós teremos a ativação do eixo hipotalâmico hipofisário adrenal, da mesma forma como nós discutimos anteriormente para a fêmea, resultando, portanto, numa supressão da secreção das gonadotrofinas. Diante da supressão da secreção do LH, nós teremos uma redução do nível de testosterona circulante, com consequente comprometimento do comportamento sexual, ou seja, da libido. E em decorrência da menor secreção de FSH, nós teremos também um comprometimento da espermatogênese. E como efeito local no testículo, nós teremos a redução da concentração espermática e da motilidade do espermatozoide, e além do aumento da quantidade de espermatozoides morfologicamente anormais no ejaculado. A persistência de estresse local, né, no testículo pode culminar ainda com redução dos túbulos seminíferos e degeneração testicular. Portanto, gente, o bem-estar animal é sinônimo de produtividade. Por isso é importante o conhecimento sobre ecologia, etologia, fisiologia, para que a gente consiga ofertar aos animais boas condições ambientais, seja em termos de manejo nutricional, sanitário, reprodutivo, um manejo racional na lida com esses animais, oferta de água limpa, fresca, de um alimento com qualidade, oferta de sombreamento, entre outros fatores que favoreçam, né, o bem-estar desse animal, possibilitando aumento da fertilidade, com consequente ganho genético e, como decorrência, né, aumento da produtividade. E neste contexto, gente, nós dispomos de ferramentas simples para garantir o bem-estar animal. Foi realizado um estudo no qual cães de um determinado canil foram separados em dois grupos. Um grupo era exposto à música clássica diariamente e o outro grupo era exposto a rock pesado diariamente. Observou-se que os animais que eram expostos à música clássica apresentaram efeitos benéficos no comportamento, né? Com redução do comportamento estereotipado, redução de lambedura, automutilação, apresentaram um maior tempo de sono, mais tranquilidade, enquanto que os cães que foram expostos ao rock pesado continuaram manifestando vocalização, tremores, sinais de ansiedade e de medo. E a mesma coisa acontece para o gado de leite. Eu imagino que a maioria de vocês já ouviu falar daqueles criadores que utilizam da música clássica no momento da ordenha, porque evidências indicam que a música clássica ela traz um relaxamento para o animal, favorecendo assim a secreção do leite, né? A eliminação do leite pela glândula mamária. E contribuindo, portanto, por uma maior produtividade. Outra estratégia consiste em disponibilizar áreas de sombreamento para esses animais que estão a campo. A maioria dos criadores tem o hábito de tentar aproveitar o máximo da área do pasto e acabam removendo todas as árvores, não deixando pontos de sombreamento, mas isso impacta diretamente no bem-estar do animal e, consequentemente, na sua produtividade. Então, na ausência de árvores, é importante colocar áreas de sombreamento para esses animais, em especial nessa nossa região norte de Minas, onde a gente tem uma intensa incidência solar. Aqui neste slide é só para exemplificar que os animais buscam por sombra. Então, nos horários mais quentes do dia, eles buscam por bem-estar, né, por sombra. Então, é importante oferecer a área de sombreamento para eles. Já nos sistemas de criação intensivo, que envolve o confinamento dos animais, em especial no que diz respeito a gado de leite, pode-se utilizar de dispersores de água, como vocês podem observar nesta imagem ilustrativa, ou de ventiladores com o intuito de reduzir um pouco a temperatura ambiente, visando assim proteger os animais contra o estresse térmico, em especial nas épocas do ano de alta temperatura ou nas regiões, né, do país em que essas altas temperaturas são mais constantes. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula e eu me coloco à disposição em caso de dúvida.